Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. O nosso YouTube é o youtube.com/Antena Esportiva. youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Além disso, você pode nos acompanhar e interagir pelo Facebook. facebook.com/Rádio AE Esportes. facebook.com/Rádio AE Esportes. Você também pode baixar o nosso aplicativo, disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @Se Liga na Antena, e Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Muito bem, neste final de semana vamos ter o concurso 963 da Loteca. O prêmio volta para o patamar inicial, R$300 mil para quem gabaritar os resultados dos 14 jogos da programação. Isso porque 5 apostadores levaram o prêmio de R$2 milhões na semana passada. Então vamos para a programação do concurso 963, valendo R$300 mil, hein, galera? Tem jogos pelas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, jogo 1, São Paulo e Flamengo, jogo 2, Guarani e Avaí, jogo 3, Atlético Goianiense e Santos, jogo 4, América Mineiro e Grêmio, jogo 5, Internacional e Atlético, jogo 6, Red Bull Bragantino e Fortaleza, jogo 7, Corinthians e Cuiabá. Jogo 8, Tombense e Ituano. Jogo 9, Fluminense e Palmeiras. Jogo 10, Ceará e Sport Recife. Jogo 11, Chapecoense e Juventude. Jogo 12, Londrina e Ponte Preta. Jogo 13, Náutico e Sampaio Corrêa. E jogo 14, Vila Nova e Vasco da Gama. Você que está no YouTube e no Facebook, está percebendo que na coluna da data, os 3 últimos jogos serão na segunda-feira. Isso porque segunda-feira é feriado, dia da proclamação da República. Então, não vamos ter a apuração dos jogos da Loteca. Tradicionalmente, nas segundas-feiras, por conta do feriado nacional, essa apuração será na terça-feira. Então, os técnicos da Caixa Econômica Federal resolveram colocar esses 3 jogos de segunda-feira da Série B do Campeonato Brasileiro na programação. Vamos começar a série de análises, começando pelo jogo 1, São Paulo e Flamengo, domingo, 4 da tarde no Morumbi, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 14º colocado com 38 pontos e o Flamengo é o terceiro com 54. Na rodada passada, o São Paulo empatou com o Fortaleza em 1-1, rodada realizada neste meio de semana, e o Flamengo empatou com a Chapecoense em 2-2. O Flamengo ainda vai jogar nesta rodada, recebe o Bahia nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o tricolor paulista conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Flamengo vem de uma série de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o São Paulo
em 32 jogos conseguiu 17 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, um desempenho razoável do São Paulo como mandante na temporada, enquanto o Flamengo também tem um bom desempenho como visitante. 31 jogos, 18 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o São Paulo, 61% de chances de empate e apenas 6% de chances de vitória para o Flamengo. Pessoal que faz os prognósticos não tem muita confiança no Flamengo, até por conta da fase cambaleante que vive o time do técnico Renato Gaúcho. Vamos às dicas. O São Paulo defende uma invencibilidade de 12 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o São Paulo defende uma invencibilidade de 9 jogos como mandante em duelos contra o Flamengo. Estes 9 últimos jogos foram 5 vitórias são paulinas e 4 empates. Já o Flamengo vive um jejum de 4 jogos sem vitória como visitante por todas as competições, incluindo a Copa do Brasil, e o Mengão sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos válidos pela Série A. Jogo 2, Guarani e Avaí. Sábado, 4 da tarde no Brinco de Ouro, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. O Guarani é o sexto com 56 pontos e o Avaí é o terceiro com 58 dentro da zona de classificação para a Série A da próxima temporada. Na rodada passada, o Guarani bateu o já rebaixado Brasil de Pelotas fora de casa por 1-0 e o Avaí em casa empatou com o CSA em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Bugre conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, vem de uma sequência de 4 jogos sem derrota, enquanto o Avaí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Avaí vem de uma sequência de 3 jogos sem derrota, no entanto, os 2 últimos jogos foram 2 empates. Como mandante nesta temporada, o Guarani jogou 23 vezes com 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Já o Avaí como visitante, em 28 jogos, foram 13 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 52% de chances de vitória para o Guarani, 11% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Avaí. Vamos às dicas para este jogo 2. O Guarani sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante na Série B. Já além disso, o Bugre sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos pela Série B. Já o Avaí sofreu apenas 2 derrotas nos 10 últimos jogos e venceu 4 dos últimos 10 jogos como visitante pela Série B. Ou seja, metade, quase metade, menos da metade dos jogos como visitante o Avaí venceu nestes últimos 10 compromissos. Jogo 3, Atlético Goianiense e Santos. Domingo, 5 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Atlético Goianiense é o 15º com 37 pontos e o Santos é o 13º com 38. Na rodada deste meio de semana, o Dragão perdeu para o Palmeiras fora de casa por 4-0 e o Santos recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time goiano conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Dragão vem de 3 derrotas consecutivas. Já o Santos, do técnico Fábio Carille, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Atlético Goianiense disputou 26 jogos com 10 vitórias, 13 empates e 3 derrotas, enquanto o Santos, como visitante, faz um péssimo ano com 31 jogos, apenas 4 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 45% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Santos. As dicas para este jogo 3 são as seguintes. O Atlético Goianiense venceu os últimos 2 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Dragão
sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante pela Série A. Já o Santos venceu apenas 2 dos 15 jogos como visitante nesta Série A, e o Peixe venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos como visitante contra o Atlético Goianiense. Jogo 4, América Mineiro e Grêmio. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O América Mineiro é o 10º colocado com 41 pontos e o Grêmio cada vez mais se afundando na zona de rebaixamento, 19º com 29 pontos. Na rodada passada, o Coelho bateu o Sport Recife fora de casa por 3-2 e o Grêmio venceu o Fluminense por 1-0 na Arena do Grêmio, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva na última terça-feira. Nos últimos 5 jogos, o retrospecto das duas equipes é o seguinte: o América conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Grêmio vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2021, o América Mineiro disputou 24 jogos com 10 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, e o Grêmio como visitante em 32 jogos foram 12 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. De acordo com as porcentagens, 66% de chances de vitória para o América Mineiro, 33% de chances de empate e apenas 1% de chance de vitória para o Grêmio. Isso porque o América Mineiro defende uma invencibilidade de 6 jogos consecutivos como mandante pela Série A. Além disso, o Coelho defende uma invencibilidade de 3 jogos como mandante em duelos contra o Grêmio. Foram 3 empates nestes 3 jogos do América contra o Grêmio em Minas Gerais. Já o Grêmio, por outro lado, vem de 6 derrotas consecutivas em jogos como visitante na Série A. E o tricolor gaúcho venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, incluindo a Copa do Brasil. Você já é inscrito no nosso canal no YouTube? Parabéns! Você é um ouvinte antenado. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. E, além disso, deixe o seu like e deixe o seu comentário no nosso vídeo do Lotecando. Os comentários serão lidos sempre no programa seguinte. Então, participe e interaja com a equipe antenada. Se inscreva no nosso canal no YouTube que você não vai se arrepender. Jogo 5, Internacional e Atlético. Sábado, 7 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 7º colocado com 44 pontos e o Atlético é o 9º com 41. Na rodada deste meio de semana, o Internacional perdeu fora de casa para o Juventude por 2-1 e o Furacão bateu o Ceará em casa pelo mesmo placar. Nos últimos 5 jogos, o Internacional do técnico Diego Aguirre conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Atlético do Alberto Valentim vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético vem de 2 vitórias consecutivas e 3 jogos sem saber o que é perder. Como mandante nesta temporada, o Internacional disputou 28 jogos com 14 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, enquanto o Atlético, como visitante, em 31 jogos, conseguiu 14 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Internacional, 22% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Atlético. Vamos às dicas. O Internacional defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos como mandante por todas as competições. Além disso, o Colorado venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos pela Série A. Já o Atlético venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante pela Série A e vem de 2 vitórias consecutivas como visitante por todas as competições. Jogo 6, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Sábado, 7 da noite, na Arena Red Bull,
pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Touro Louco é o quinto com 49 pontos e o Tricolor da PC tem a mesma pontuação, só que vence no número de vitórias, portanto é o quarto colocado. Duas equipes que brigam para chegar à Taça Libertadores da América do ano que vem. O Red Bull perdeu para o Santos no meio de semana por 2-0 fora de casa e o Fortaleza empatou em casa com o São Paulo em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Red Bull vem de 3 derrotas consecutivas, enquanto o Fortaleza do Vojvoda vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Fortaleza tem um jejum de vitórias mais longo, já dura 4 jogos. Como mandante em 2021, o Red Bull Bragantino jogou 31 vezes, com 13 vitórias, 13 empates e 5 derrotas, enquanto o Fortaleza, como visitante, jogou 30 vezes, com 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 13% aliás, de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Fortaleza. O Red Bull Bragantino sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Touro Louco sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Fortaleza sofreu 3 derrotas nos últimos 3 jogos como visitante por todas as competições. E o tricolor cearense venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos por todas as competições. Jogo 7, Corinthians e Cuiabá, sábado 9 da noite na Neoquímica Arena pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o sexto com 47 pontos e o Cuiabá é o 11º com 39. O Corinthians na briga para chegar à Taça Libertadores da América e o Cuiabá para conseguir a classificação para a Copa Sul-Americana. Na rodada passada, realizada neste meio de semana, o Corinthians tomou 3-0 do Atlético Mineiro no Mineirão, enquanto o Cuiabá vai folgar nesta rodada de meio de semana, mas no final de semana perdeu fora de casa para o Ceará por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o timão do técnico Silvinho conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Cuiabá do técnico Jorginho vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Corinthians atuou 28 vezes, com 13 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, enquanto o Cuiabá, como visitante, em 24 jogos, conseguiu 8 vitórias, 13 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 58% de chances de vitória para o Corinthians, 33% de chances de empate e apenas 9% de chances de vitória para o Cuiabá. Vamos às dicas. O Corinthians vem de 5 vitórias consecutivas como mandante pela Série A. Além disso, o Timão defende uma invencibilidade de 8 jogos consecutivos como mandante nesta Série A. Já o Cuiabá vive um jejum de 5 jogos sem vitória como visitante pela Série A. O Cuiabá, que é um visitante incômodo, e o time matogrossense sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 6 jogos pela Série A. Jogo 8, Tombense e Ituano, sábado 5h15 da tarde no Almeidão, pelo jogo de ida da grande final do Brasileirão Série C. O Tombense fez nesta Série C 24 jogos, com 9 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Já o Ituano, em 24 jogos, conseguiu 13 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. No último jogo das duas equipes nos quadrangulares finais, o Tombense empatou em casa com o Ipiranga em 1-1 e o Ituano bateu o Botafogo Paraibano em casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Gavião Carcará conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota,
o Tombense vem de 3 jogos sem derrota, enquanto o Ituano vem de uma sequência maior de jogos sem derrota, 4. Foram 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Como mandante nesta temporada, o Tombense jogou 20 vezes com 9 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, enquanto o Ituano como visitante, em 19 jogos, foram 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Tombense, 28% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Ituano. Vamos às dicas. O Tombense sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 36 jogos pela Terceirona e vive um jejum de 3 jogos sem vitória como mandante na Série C. Já o Ituano defende uma invencibilidade de 7 jogos como visitante pela Série C e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 22 jogos pela Terceirona. facebook.com/Rádio AE Esportes. Curta e siga a nossa página e você lá no nosso Face pode acompanhar todas as nossas transmissões. Tem Novo Basquete Brasil, Superliga Feminina de Vôlei, Campeonato Carioca Série B1. Só aqui na Antena Esportiva você acompanha o melhor do esporte carioca no Facebook, no YouTube e também no nosso aplicativo. Jogo 9, Fluminense e Palmeiras. Domingo, 6h15 da tarde no Maracanã, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 8º colocado com 42 pontos e o Palmeiras é o vice-líder com 58. O Fluminense perdeu para o Grêmio por 1-0 na rodada passada, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, e o Palmeiras vem de vitória, bateu o Atlético Goianiense em casa por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Marcão vem de 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Palmeiras do Abel Ferreira vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante nesta temporada, o Flusão jogou 31 vezes, com 15 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, enquanto o Palmeiras, como visitante, em 31 jogos, acumulou 18 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Fluminense, 22% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Palmeiras. Vamos às dicas. O Fluminense vem de 2 vitórias consecutivas como mandante pela Série A. Além disso, venceu apenas 1 dos últimos 4 jogos na Série A. Já o Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas como visitante pela Série A e defende uma invencibilidade de 4 jogos consecutivos como visitante na Série A. Jogo 10, Ceará e Sport Recife. Domingo, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Vozão é o 12º colocado com 39 pontos e o Sport Recife está dentro da zona de rebaixamento, é o 18º com 30 pontos ganhos. Na rodada passada, o Ceará perdeu para o Atlético fora de casa por 2-1 e o Sport Recife também vem de derrota. Acabou sucumbindo aí ao América Mineiro 3-2 atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Thiago Nunes conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Sport Recife vem de 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante em 2021, o Ceará, melhor dizendo, conseguiu 31 jogos com 17 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, enquanto o Sport Recife, como visitante, em 27 jogos, venceu 7, empatou 8 e perdeu 12. De acordo com as porcentagens, 61% de chances de vitória para o Ceará, 27% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Sport Recife. Vamos às dicas. O Ceará vem de 2 vitórias consecutivas como mandante na Série A. Além disso, sofreu apenas 2 derrotas nos 16 jogos que atuou como mandante nesta Série A. Já o Sport Recife
sofreu 4 derrotas nos últimos 4 jogos como visitante. E o Leão Pernambucano venceu apenas um dos últimos 6 jogos pela Série A do Brasileirão. Jogo 11, Chapecoense e Juventude. Domingo, 7 da noite, na Arena Condá, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. Muito bem, a Chape é a última colocada com 15 pontos, virtualmente rebaixada, e o Juventude também está dentro da zona de rebaixamento, é o 17º com 33 pontos. Na rodada anterior, a Chape empatou em casa com o Flamengo em 2-2, e o Juventude, no meio de semana, bateu o Internacional por 2-1 no Alfredo Jaconi. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense conseguiu 2 empates e 3 derrotas, enquanto o Juventude vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time do técnico Jair Ventura vem de 3 jogos de invencibilidade, sendo 2 empates e 1 vitória. Como mandante em 2021, a Chape, em 26 jogos, conseguiu 7 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, enquanto o Juventude, na condição de visitante durante a temporada, fez 23 jogos com 4 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Jogo com cara de empate, de acordo com as porcentagens. 42% de chances de vitória para a Chapecoense, 42% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Juventude. Vamos às dicas. A Chapecoense ainda não venceu como mandante nesta Série A. E o time catarinense vive um jejum de 11 jogos consecutivos, sem vitória na Série A. Já o Juventude vem de 3 derrotas consecutivas como visitante na Série A. E o Papo vive um jejum de 7 jogos sem vitória como visitante na Série A do Brasileirão. Vamos analisar o jogo 12, Londrina e Ponte Preta. Segunda-feira, 4 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. O Londrina é o 17º com 38 pontos, está dentro da zona de rebaixamento, e a Ponte Preta não está muito atrás, não está muito à frente não, é a 14ª colocada com 42 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Londrina perdeu para o CRB fora de casa por 1-0, e a Ponte Preta, no final de semana passado, venceu o CRB por 1-0, atuando em Campinas. Nesta quinta-feira, a Macaca recebe o Botafogo, completando a rodada 35. Nos últimos 5 jogos, o Tubarão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Londrina vem de 2 derrotas seguidas, enquanto a Macaca vem de 2 jogos com vitória, 2 empates e 1 derrota. A Ponte Preta vem de 4 jogos de invencibilidade. Isso antes de enfrentar o Botafogo nesta quinta-feira. Como mandante em 2021, o Londrina, em 27 jogos, conseguiu 6 vitórias, 13 empates e 8 derrotas, enquanto a Ponte Preta, como visitante, em 26 jogos, conseguiu 5 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Londrina, 28% de chances de vitória para o empate, ou melhor, do jogo terminar empatado, e 37% de chances de vitória para a Ponte Preta. Vamos às dicas. O Londrina vive um jejum de 3 jogos sem vitória como mandante por todas as competições. Além disso, o Tubarão venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos pela Série B. Já a Ponte Preta defende uma invencibilidade de 3 jogos consecutivos como visitante na Série B, e antes de enfrentar o Botafogo nesta quinta-feira, a Macaca perdeu apenas 1 dos últimos 6 jogos pela Série B. Baixe o nosso aplicativo. Está disponível na Google Play e na Apple Store. É só você procurar por Antena Esportiva. E aí você vai localizar e vai fazer um download, seja no seu smartphone ou no seu tablet. Pode até fazer
download também na sua Smart TV, caso tenha compatibilidade. E você vai ter a Antena Esportiva na palma da sua mão e também no seu coração. Jogo 13, Náutico e Sampaio Corrêa. Segunda-feira, feriado da Proclamação da República, 6 da tarde, nos aflitos pela rodada 36 do Brasileirão Série B. O Náutico é o 8º colocado com 49 pontos e o Sampaio Corrêa é o 13º com 43. Duas equipes que já não almejam nem a Série A e nem a fuga do rebaixamento. O Náutico empatou com o Confiança em 0-0 no jogo anterior e o Sampaio Corrêa bateu o Brasil de Pelotas por 2-1 jogando em casa. Nesta quinta-feira, o time maranhense recebe o Vila Nova. Nos últimos 5 jogos, o Náutico conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Sampaio Corrêa vem de uma vitória e 4 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Timbu jogou 24 vezes com 12 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, enquanto o Sampaio Corrêa, na condição de visitante, jogou 28 vezes com 6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. De acordo com as porcentagens, 72% de chances de vitória para o Náutico, 16% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa. Vamos às dicas. O Náutico defende uma invencibilidade de 3 jogos como mandante na Série B. Além disso, o Timbu venceu 4 dos últimos 10 jogos pela Série B. Já o Sampaio Corrêa vem de 6 derrotas consecutivas como visitante na Série B e venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos na segundona. Jogo 14, Vila Nova e Vasco da Gama. Segunda-feira, 8 da noite, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela rodada 36 do Brasileirão Série B. É a antepenúltima rodada da segundona nacional. O Vila Nova é o 12º com 44 pontos, não almeja chegar à Série A na próxima temporada e também está quase fugindo do rebaixamento. Já o Vasco da Gama é o 9º com 47 pontos, também vai cumprir tabela nestas 3 últimas rodadas da Série B. Na rodada passada, o Vila Nova derrotou o Guarani, empatou, melhor dizendo, com o Guarani em 2-2 e nesta quinta-feira visita o Sampaio Corrêa. Já o Vasco da Gama, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva, perdeu em São Januário para o Vitória por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova conquistou uma vitória e 4 empates, vem de uma longa invencibilidade, enquanto o Vasco da Gama vem de um longo jejum. 1 empate e 4 derrotas nos últimos 5 jogos, o Vasco vem de 4 derrotas consecutivas. Como mandante nesta temporada, o Vila Nova, em 27 jogos, conseguiu 10 vitórias, 12 empates e 5 derrotas, enquanto o Vasco, como visitante, em 29 jogos, conseguiu 9 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Vila Nova, 25% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Vasco da Gama. O Vila Nova sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante pela Série B. Além disso, o time goiano defende uma invencibilidade de 10 jogos pela Série B. Por outro lado, o Vasco da Gama vive um jejum de 3 jogos sem vitória como visitante pela Série B e o time do técnico Fernando Diniz perdeu metade das últimas 10 partidas pela Série B do Brasileirão. Muito bem, vamos então passar para você a programação do concurso 963 novamente. Concurso que está pagando o prêmio de R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço mínimo da aposta nas casas lotéricas custa R$3, o preço mínimo da aposta nos canais online é de R$30.
Jogo 1, São Paulo e Flamengo. Jogo 2, Guarani e Avaí. Jogo 3, Atlético Goianiense e Santos. Jogo 4, América Mineiro e Grêmio. Jogo 5, Internacional e Atlético. Jogo 6, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Jogo 7, Corinthians e Cuiabá. Jogo 8, Tombense e Ituano. Jogo 9, Fluminense e Palmeiras. Jogo 10, Ceará e Sport Recife. Jogo 11, Chapecoense e Juventude. Jogo 12, Londrina e Ponte Preta. Jogo 13, Náutico e Sampaio Corrêa. E jogo 14, Vila Nova e Vasco da Gama. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 963 da Loteca. Deixe o seu palpite no nosso YouTube e também no nosso Facebook Rádio AE Esportes. Nosso YouTube é o youtube.com/Antena Esportiva. Muito bem, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e sempre convidando você a se inscrever no nosso canal no YouTube, a curtir a nossa fanpage no Facebook e também a baixar o nosso aplicativo. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180, diga não ao feminicídio. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.